Agro em Destaque. Estamos de volta para o nosso último bloco do Agro em Destaque. O assunto aqui hoje é carbono neutro. Crédito de carbono, como calcular, como vender. Roberto, se eu tenho uma fazenda e aqui no Tocantins eu tenho a reserva legal é 35%. Então lá está cheio de árvore, de floresta, de planta, está fazendo fotossíntese, está sequestrando carbono. Esse carbono da reserva legal serve para me vender ou esse aí está fora da conta? César, pelas informações, né, que eu tenho, está fora. Na realidade, esses 35%, você está pagando o restante dos 65% que você está utilizando. Agora, se tiver um córrego, uma barragem ou qualquer coisa, você tem que... Não é só 35%, é mais. É a área, né, conforme a lei, né, as margens do rio, que são as APPs. Essa área é contingenciada já na contabilidade. Agora, se ela está produzindo oxigênio mais do que você está gastando, alguém vai vender esse oxigênio aí no mundo afora. Tenho certeza disso. Então, mas por enquanto, nós, o brasileiro, o produtor brasileiro, eu não sei nem se existe outro lugar do mundo que é obrigado a deixar uma faixa de terra desse tamanho. Não, reserva legal é só no Brasil. Pois é, e essa área aí não é como pagamento nem nada, é como castigo. Porque você está plantando, você está produzindo, você está criando boi na outra área. Roberto, eu vou lhe fazer uma conta, é o seguinte, existem os dados que 66,3% do território brasileiro é de florestas. Contingenciado já. Já. Para reserva. É floresta, é floresta que o Brasil tem. 21,9% é a área que utiliza para pecuária. 7,8% é a área destinada a lavouras. 1,2% do território brasileiro está ocupado por florestas plantadas, são os reflorestamentos. E 3,7% do território brasileiro estão ocupados pelas cidades, zonas urbanas. Então é o país do mundo também que mais tem floresta, é o Brasil. Portanto, passa a ser uma oportunidade muito grande para os europeus, que não têm mais floresta nenhuma, de vir querer compensar o carbono que eles emitem no território brasileiro. O produtor brasileiro está com uma preocupação. Eu já dou 35% de área de reserva legal. Mas as APP. Mas as APPs. Agora, será que eles vão impedir de eu usar o resto da minha área? Vai querer que eu ainda seguro mais para sequestrar carbono? Vou receber por isso? Porque se os 35% você está dando do bolso dele. Não é? É. Porque na zona urbana ninguém dá 35% do seu lote para preservar. Eu tenho um lote aqui de 500 metros quadrados, aí eu só posso construir em 400 ou em 350. O resto tem que ser preservação mesmo. Não existe isso nas cidades. Uhum. Então, o produtor rural ele está dando dele. Se ele tiver que dar mais, aí ele fica inviabilizado o seu negócio, não? César, você me fez lembrar aqui um programa, né, um jornalista aí. Ele fala assim, só no nosso, certo? Só no nosso. É só no nosso, tá? O produtor tem que arcar com isso aí. O produtor tem que produzir água para a cidade beber, tem que produzir comida para a cidade beber. Comer. Né? Produzir combustível para o pessoal andar, para gastar aí nas caminhonetes, esses caminhões, esses enormes veículos. Tem que produzir vestimenta e ainda tem que empregar. Essa é a realidade da agricultura. Pagar imposto. Não, isso imposto é normal, nem fala. Né? Então essa é a realidade da agricultura brasileira. Sem nenhum incentivo. Ao passo que a agricultura
dos Estados Unidos é a agricultura mais socialista que tem. Eles pagam para, em determinada época, não plantar. Europa totalmente subsidiada, né? Então, o Brasil, se você pega um dinheiro no banco, a primeira coisa que você faz, você quer saber se vai negociar o juro. E o juro é lá nas alturas. Então, essa é a realidade da agricultura. E a fazenda fica hipotecada. O que salva a gente é porque, eu vou falar com muito devagar, nós somos competentes no que fazemos. Nós somos agricultores e pecuaristas competentes para derrubar todas essas coisas que eles inventam contra o agro do Brasil. Muito bem, Roberto. Roberto, aqui nós temos esse espaço aqui da TV Araguaia e muitas vezes as pessoas dizem, não, mas lá no programa lá o César sempre defende o produtor. Sim, nós temos um lado, defender o produtor, sem atacar ninguém. Nós não precisamos denegrir ninguém, mas nós temos que esclarecer as inverdades que colocam contra o agro. Essas falas que nós apresentamos aqui no bloco anterior, do Aldo Rebelo, você viu coerência nessas falas? César, esse ex-ministro, né, ex-deputado, ex-presidente da Câmara, tudo, para mim, é um dos políticos mais coerentes do Brasil. Inclusive, tem um projeto dele que é para que as fábricas de panificação utilizem mais fécula produzida de farinha de mandioca, certo? Fécula de mandioca. Um percentual muito grande. Que ele não conseguiu vencer os grandes trustes comercial do trigo. Ou seja, se tivesse colocado, por exemplo, 10%, que não ia modificar em nada a qualidade do pão, muito pelo contrário, ia até melhorar, de farinha de mandioca, você pode ter certeza que a agricultura familiar ia dar um salto muito grande. E é projeto dele, quando era deputado. Então eu tenho uma admiração muito grande por ele, certo? Não gosto dos partidos que ele está, não gosto nada de esquerda, mas da pessoa eu gosto. Pois é, eu fico me perguntando isso, sabe? Não quer dizer porque eu estou num partido que é de esquerda, eu tenho que ser, assim, radical, xiita, não enxergar a realidade. Ele é um cara que tem coerência, ele analisa os fatos como eles são. Mas ele me demonstra claramente que ele é muito patriota. Ele defende o Brasil, né? Isso aí que é o que nós todos fazemos todos os dias, né? Porque antigamente, César, você falava assim, olha, eu tenho que matar um elefante por dia, eu tenho que matar um leão por dia. Não, acabou. Nós temos que levantar um elefante por dia, certo? Salvar um leão por hora e, se puder, fazer uma cosquinha na barriguinha da cobra todas as horas. Essa é a nossa realidade hoje em dia. Roberto, alguém vai ficar rico vendendo carbono, crédito de carbono? Vai. Quem? Produtor rural? Produtor rural, não. O produtor não. É isso que eu queria saber. Quem é que vai ganhar dinheiro com isso? Se o produtor que tem que sacrificar, o produtor é que tem que preservar, o produtor é que tem que segurar as áreas. Ele já fica com as áreas dele já reduzidas, contingenciada. Você viu aí, quantas áreas o Brasil, o produtor brasileiro, tem de reservas, né? Se você somar a Bélgica, a Alemanha, a França, quase todos aqueles países da Europa, ainda é menor do que a área reservada pelos produtores brasileiros. Nós no Mundo Agro, que é o nosso programa do agro também, que hoje roda na Record, todo domingo às 9 horas, nós fizemos esse balanço. São 16 países da Europa que, somados sua área juntos, é menor do que a área de reserva legal do Brasil. Pois é. E aí? E nesse país está a Alemanha, está a Holanda, está a Bélgica. Está a França. Está a França, está Portugal. Certo? Então, esse povo, na realidade, eles não estão preocupados com o nosso bem-estar, preocupados com o brasileiro, preocupados com o meio ambiente brasileiro, está preocupado com as nossas riquezas, está preocupado em fazer oxigênio
para que eles possam minimizar o carbono que eles emitem todo dia. Essa é a realidade. Roberto, nós vamos conversar mais sobre carbono, né? Eu acho que a população nossa precisa ter mais conhecimento, mais informações, essas coisas têm que ser mais claras, porque muitas vezes eu estou pensando que é um negócio bom demais e não é. Ou às vezes vai ser bom e eu não sei o tamanho disso. César, na circunstância que está agora, né, que não tem clareamento ainda definido, as pessoas não vão sacrificar mais, por exemplo, deixar de plantar para plantar uma floresta só para sequestrar, né? Por quê? Qual é o motivo que ele vai deixar? Ou seja, ele tem lá, ele pode desmatar de acordo com a lei, né, do Código Florestal, ele pode desmatar X da sua propriedade. Ele não vai deixar um X mais uma coisinha para que vai fazer vender oxigênio, porque não vai compensar a atividade econômica que ele poderia ter naquele pedaço de chão. Então essa é a realidade, né? E o mundo lá fora, eles estão querendo preservar, não é porque são bonzinhos não, querem preservar a Amazônia. Por que eles não preservaram lá o país dele? Por que eles não têm uma mata ciliar? E não tem Amazônia só no Brasil, né? Nós temos Amazônia no Peru, na Bolívia, não é? E por que eles não preservaram na beira do Remo? Por que não preservaram no Danúbio? Por que não preservaram nesses rios grandes aí da Europa? Né? Você acha, casa, se deixar brincar, capaz eles estão construindo dentro do rio, né? Sim. Veneza, que eles acham bonito, né? Passando aqueles barcos, aquelas coisas, né? Qual é a preservação que tem ali? Nenhuma. Pois é. Então, ou seja, fazer os outros preservar é muito bom. Jogar oxigênio, jogar carbono na atmosfera E mandar os outros compensar é bom. é bom. Roberto, nós temos que continuar falando sobre esse assunto, eu acho que esse assunto é extremamente interessante, né? Mas o que a gente quer também aqui é fazer um trabalho para que o produtor rural ele aprenda como que calcula esse carbono, porque nós temos pesquisas, estudos feitos, que o produtor rural brasileiro ele tem crédito de carbono, porque ele sequestra muito mais carbono com as áreas plantadas do que ele emite. Mas estão tentando colocar na cabeça das pessoas, inclusive das criancinhas nas escolas, que é o contrário. Então nós vamos ter que fazer um trabalho para mostrar a realidade. Nós não queremos inventar nada, nós queremos mostrar aquilo que é real. Então nós vamos debater esse assunto por muitas e muitas vezes daqui para frente. Obrigado pela sua participação e deixo um espaço aberto para você fazer as suas considerações finais. Obrigado, César. Sei que é um espaço assim, fantástico para a gente, né? Porque a gente vê as mídias compradas, né? Elas não falam nada disso, da verdade. Elas não mostram isso para o produtor, ou seja, na realidade a gente só vê coisas contra o produtor. Então, é uma oportunidade da gente estar esclarecendo essas questões, essa questão do carbono neutro, crédito de carbono, né? Sequestro de carbono, isso aí é uma coisa que ainda vai andar bastante, vai ter muito amadurecimento. Mas a realidade é essa. Só tem um ser que sequestra carbono. É a planta. É a planta. E o que é que nós, agricultor, planta? Planta. O que sequestra carbono? Planta. Planta. Então somos nós. Então não adianta. Esse povo pode espernear, pode fazer passeatas, né? A tal de Greta, a tal de não sei quem mais, esse povo aí. Porque na realidade, a hora que eles tamparem o furico deles de jogar merda no mundo, aí eu vou acreditar que eles estão certos. Tá bom. E lembrando que essa conversa de crédito carbono aqui no Tocantins, ela vem desde quando o príncipe Charles fez uma visita aqui no nosso estado há mais de 20 anos atrás, né? Quase 30 anos, prometendo que ia mandar um dinheiro
para o crédito de carbono. Daquela conversa, nasceu a APA do Cantão. Não foi isso? A APA do Cantão já estava, né, ele veio visitar a APA, né, que era... Mas ela foi montada justamente para ele visitar. Com recurso da... sei, que não sei também onde foi esse recurso, na verdade. Mas ela foi criada porque o principal vinha, então tinha que fazer e tal, e criaram para ela, e eu vi. Mas essa é outra história longa que nós vamos ter que conversar. Mas o nosso tempo esgotou. Obrigado pela sua participação, Roberto. Nós vamos encerrando aqui mais um Agro em Destaque. Agradecendo pela sua audiência, esperando contar com você no nosso próximo programa, se Deus quiser. E eu tenho a certeza que Ele quer. Até lá! E com as galinhas. Ajude a proteger as nossas galinhas. Principalmente no sábado da Aleluia, eu vou ficar de olho, vigiando as minhas galinhas. A fuga das galinhas. A fuga das galinhas da TV Araguaia. Até mais! Agro em Destaque.